Então, pessoal, vamos fazer uma tradução aqui da uma entrevista que o Sr. Cash deu. Beleza? Vamos lá. Sejam bem-vindos todos pelo E7 Stargate. Estamos transmitindo ao vivo. Também temos novos afiliados agora. Então, deixa eu ativar a legenda aqui, pessoal, que é para me ajudar. Teremos um grande show hoje. Deixa eu só configurar aqui a legenda rapidinho. Fonte amarelo. Pronto. Temos aqui hoje o Meran Tavakkoliket. Ele nasceu no Irã em 58. Ele é um filho de um engenheiro de raio-x. Foi apresentado ao mundo da radiação e a ciência nuclear numa idade muito nova. Em 81, ele se graduou no Queen Mary College, da Universidade de Londres, como engenheiro nuclear, especializado em sistema de controle de reatores, da tecnologia de reatores. E não satisfeito com a tecnologia nuclear na sua época, Sr. Cash foi desenvolver o seu próprio sistema para produzir gravidade e energia, utilizando pequenos reatores de plasma, que é limpo e seguro, e que cobre todos os aspectos do projeto do plasma nuclear no seu estágio inicial, incluindo o seu design, seu abastecimento, teste e outras aplicações práticas. Desde 2002 ele desenvolveu um grande aspecto dessa tecnologia para apresentar ao mundo científico e para a indústria. E para apresentar suas patentes para a indústria europeia e internacional. Lá no começo de outubro de 2005, mostrando vários aspectos dos usos possíveis da tecnologia, cobrindo centenas de aplicações. E no final de 2005, muitos reatores de plasmas estáticos foram construídos para confirmar os princípios teóricos da tecnologia. Esses reatores estáticos todos funcionam a temperatura ambiente e com a pressão atmosférica normal, provendo voltagem e corrente. Desde o começo de 2006, vários protótipos de reatores dinâmicos de plasma, especificamente desenvolvidos para alcançar levitação e movimento, foram construídos e foram testados com sucesso. Foram desenvolvidos através desses novos sistemas e depósitos de nanocarbono foram gerados. E a espectropia confirmou que estão em SP2 e na forma SP2 e SP3. Ele usa os reatores de plasma para propósitos de saúde, que foram testados em cooperação com os médicos. Alguns dos resultados alcançados
Os seus testes podem ser vistos na parte da seção de saúde da Fundação Cash, do site da Fundação Cash. O documento foi publicado sobre a captura direta de CO2 e CH4 do ambiente, onde o CO2 e o CH4 estavam em estado líquido, em temperatura ambiente e pressão ambiente. O CO2 e o CH4 pro, foi provado, né, que era verdade pelo raio-x e pelo espectroscópio, que foi feito por uma universidade belga. Bom, é bastante coisa. O Dr. Cash está na linha de frente de toda essa tecnologia e trazendo toda essa tecnologia. Nós todos estamos muito interessados na tecnologia do plasma e nós usamos isso aqui, nós utilizamos em gatos. Nós temos um gato que nós chamávamos carinhosamente de gato morto, porque ele basicamente não saía para fora da porta. E nós colocamos um anel de plasma nela. E nos próximos dias ela já estava correndo como um gatinho. Foi muito doido. E nós fizemos isso também com árvores frutíferas que estavam morrendo. Nós criamos nossa própria cama de plasma, mas nem chegamos perto que o Dr. Cash alcançou. Então, sem mais enrolação, eu gostaria de trazer o Sr. Cash para o show. Sr. Cash, você está conosco? O Sr. Cash diz bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu horário. O apresentador responde, bom, eu não sei que hora que é aí, mas aqui é 9 horas da manhã. Tem muitas direções que nós podemos ir com isso. Eu quero entrar na parte de cura da tecnologia primeiro, se for possível. Porque eu sei que você tem alguns dispositivos incríveis, não apenas com as águas de Gans e com os anéis de plasma, mas também criou umas câmaras. Você pode falar um pouco sobre essa tecnologia e como funciona? O Sr. Cash diz, sim, eu acho que antes de nós começarmos nesse ponto, nós temos que entender a lógica por trás da tecnologia. A Fundação Cash, a tecnologia da Fundação Cash é um programa espacial, onde no momento se nós lançarmos o homem no espaço, com a tecnologia atual, temos que prover tudo que o homem precisa, né? Os astronautas ou os cosmonautas, como você chama eles. Se eles tiverem dor de cabeça, nós temos que ter aspirina o suficiente a bordo. Se eles precisarem de água, nós temos que ter água suficiente. Se eles tiverem alguma emergência, nós temos que ter tudo que uma situação de emergência possa necessitar. Mas nós sabemos que nós vimos que se eles ficarem sem comida ou sem remédio no espaço, nós perdemos nossos astronautas. E no momento que nós no momento que nós percebemos que nós somos dependentes de combustível, ou seja, nós podemos ir só até onde o combustível der. Ou nós podemos usar as forças de campos magnéticas e gravitacionais para impulsionar o sistema. Mas, de fato, nós não temos um sistema até agora em que é como se fosse um sistema planetário, que viaja numa viagem constante ao redor de si mesmo, como temos aqui 24 horas, que faz o período de 24 horas, né? E cria a atmosfera, reproduz, ele produz comida para os seus habitantes, cria condições onde a comida que se cria pode ser remédio para a cura e todo o resto.
Então, cerca de 50 anos atrás, eu, eu me preparei para criar um sistema planetário, virtualmente, como se fosse a Terra. Nós vemos a Terra, ela não tem nenhum tanque de combustível. E ela rotaciona a 1.600 quilômetros por hora. Ela rotaciona ao redor do Sol a 10.000 quilômetros por hora e todo o resto. Mas todo o tempo cria oxigênio, cria materiais, cria vida. Então, nós nos preparamos para entender o processo de criação e como a vida é criada, como a vida é, como a vida se sustém, quais condições que a Terra cria para se mover num processo contínuo por bilhões de anos, sem ter tanques de combustível e todo o resto. Então, a coisa essencial era descobrir o processo de criação, o processo da vida, como a vida é criada, como o movimento tem sido mantido por bilhões e bilhões de anos sem nenhum combustível, e como o físico nuclear, nos estágios iniciais da minha vida. Pessoal, deixa eu só arrumar aqui um negócio na legenda, desculpa aí. Eu quero tirar a opacidade. 100%. Vamos lá. E desenvolvi reatores e tecnologias, desenvolvi tecnologias mais avançadas, e num processo contínuo, nós fomos de força a força, conforme nós entendíamos. Então, a Fundação Cash agora tem diferentes sessões. Desculpa, pessoal. Nós temos a seção de agricultura, que nós entendemos como as plantas crescem através do sol e dos campos, dos planetas. Nós temos as aplicações médicas, aplicações da saúde, que novamente nos mostra como nós podemos produzir algumas condições que a saúde dos passageiros na espaçonave do futuro não dependa de medicamentos da Terra. Então, nós produzimos sistemas de energia que podem continuamente absorver a energia do ambiente e aumentar e alimentá-lo. Nós criamos um movimento e levitação, assim como há na Terra, no qual tem diferentes aplicações. Esse é o entendimento progressivo da criação. E parte disso é o que você pediu, é o que você mencionou, é o que nós chamamos de manutenção da vida. Como nós alimentamos nossas pessoas sem precisar de comida? Como nós criamos medicamentos para eles, para as condições que eles têm, sem precisar levar remédios conosco? Então, nós chegamos a uma conclusão de que tudo no universo é criado a partir da interação dos campos do universo, campos magnéticos do universo, na forma de plasma, na forma da interação dos campos, como como nós costumamos dizer, polo norte, polo sul, dos campos magnéticos, como eles interagem, a velocidade que eles interagem, o ângulo que eles interagem com uns com os outros, a força com a qual eles interagem uns com os outros. E conforme nós brincamos com diferentes condições e forças e posições, nós vemos que nós podemos criar qualquer coisa que o homem precisar no universo com esses sistemas. Então, nós nos tornamos, literalmente, nós desenvolvemos o processo que agora uma nova tecnologia espacial que não tem foguetes. Nós não precisamos de levar comida, nós não precisamos de levar remédios. E nesse processo, nós desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos sistemas que permite para nós manter a vida sem, sem precisar nunca voltar para. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Sem ao mesmo nunca voltar para a Terra. Nós entendemos o processo de como a Terra cria água, de como a Terra cria plantas, como a Terra cria vida, e agora nós trabalhamos nesse processo e nós construímos máquinas. A máquina
A última máquina que nós lançamos na última terça é o Sistema Universal Vertical, onde nós podemos reverter doenças como corona dentro de minutos. Você entra no sistema e eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem, nós e nós lançamos em outubro do último ano, que nós chamamos de unidade de aprimoramento, onde você pode entrar nela e seja qual for a doença que você tenha, ela pode ser lidada, seja câncer, seja o que for. E agora, em 3 ou 4 semanas atrás, nós lançamos outro sistema onde nós purificamos o ar dos vírus. Se você estiver num ambiente com corona, você só precisa colocar o sistema para limpar e purificar o ar, então não tem mais nenhum corona. A razão para isso é que há 30, 40 anos atrás, eu cheguei a uma conclusão. Micróbios e bactérias existem onde tem uma carne, onde tem o que nós chamamos de aminoácido, na verdade, que é a essência da vida. É uma combinação de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, conforme nós não temos isso no espaço, o maior inimigo para o homem no espaço são pacotes de campos magnéticos que nós chamamos de vírus. Então, nos últimos 30 e 40 anos, eu desenvolvi tecnologias que podem lidar com as energias do universo. Na Terra, nós chamamos de vírus. Então, no minuto que o corona aparecer, ou a gripe suína apareceu na China, nós, nós podemos imediatamente entregar tecnologia, porque nós entendemos isso. Então, o que você chama. No último ano, era quando era o Ano Novo Chinês, quando o corona acertou a China, eu desenvolvi um sistema muito simples, como um copo, é conhecido como o copo da vida, e os chineses podiam fazer em suas casas e salvar suas vidas, e agora é utilizado pelos chineses na cidade de Wuhan, em toda a China, como um processo de entregar água, que você pode fazer o copo por você mesmo e pode se recuperar do corona. E agora tomou forma por si mesmo internacionalmente, muitas pessoas fazem esses copos, ou então você pode comprar os copos da Fundação Cash. Nós fomos através desse processo gradualmente agora para mudar o curso, pelo novo entendimento, pelo novo conhecimento. E, de certa maneira, quando nós entramos nessa linha de entendimento, nós vemos muitos, muitos químicos que nós somos forçados a tomar e que eles nem não existem. Nós não precisamos dele. Nas próximas semanas, a Fundação Cash vai lançar um novo produto, que é uma maneira específica de aplicar água. Na verdade, é uma água específica a qual desenvolvemos, que se você tiver o que nós chamamos de inflamação ou alguma dor no seu corpo, você borrifa água no seu corpo e dentro de minutos a dor desaparece. Nós já lançamos sistemas como esse, chamado de caneta da dor. Foi mais ou menos há 6 ou 7 anos atrás, que teve um sucesso muito grande. Então, nós lançamos os, os emplastros da dor, que você coloca um emplastro ao redor do seu corpo e ele tira a energia da dor. E agora, essa nova água que vai ser lançada é ambas anti-inflamatória e antidor. E você apenas lava o seu corpo com ela e dentro de minutos a dor vai embora. Não importa há quanto tempo você tinha essa inflamação. Você aplica algumas vezes e você pode continuar vivendo. Esse é o próximo passo de desenvolvimento. Nós lançamos na última terça um novo produto que é um copo
que nós chamamos de copo do açúcar. Está no nosso website. Esse copo foi desenvolvido para ajudar as pessoas que têm diabetes. Quando você bebe e respira a água e se lava com essa água, gradualmente o uso de insulina vai embora e o seu corpo volta ao normal. Nós fizemos isso em muitos casos por muitos anos. Agora nós colocamos, como se diz? Nós estamos expondo, né, o que nós fizemos, que nós desenvolvemos. Nós também desenvolvemos o chamado de copo da pressão, que é para a pressão sanguínea. Ele faz a mesma coisa. Você compra o copo, você coloca a água e você bebe. Isso vai mudar o seu uso de insulina. Se você não quer o copo, você pode usar os GANs diretamente, que a Fundação Cash vende como sendo uma mistura de GANs para diabéticos. E então, nós mudamos a tecnologia a partir do estado da matéria para o estado de energia. E essas unidades de aprimoramento que você pode entrar são vendidas no momento por €1 milhão cada. E as novas unidades de aprimoramento verticais, lançado na última terça, inicialmente vendido por 250 mil. Então, de certa maneira, não tem nenhum químico. O corpo não precisa fazer nada. E a beleza com esses novos sistemas é que a maioria das doenças que nós temos no momento é psicossomática. Vem da emoção que leva ao câncer. Vem da emoção que dá o chão para todas as outras doenças se desenvolverem. Então, nesse processo, pela primeira vez, essas máquinas, ambas elevam a emoção do homem e a saúde do homem. Então, nos dias atuais, quando você toma um remédio para, por exemplo, qualquer doença, ele apenas lida com o que precisa ser mudado fisicamente. Então, se diz que tem um efeito colateral. O efeito colateral é que o corpo muda parte de si mesmo pelo remédio que foi tomado, mas a outra parte, que é a emoção, não foi trabalhada. Então a emoção se mostra por si mesma de outra maneira, como um efeito colateral do remédio. Isso é o que nós vemos. Então, pela primeira vez, a Fundação Cash, a tecnologia da Fundação Cash lida com a emoção ao mesmo tempo que lida com o que está errado na parte física. E nós vemos que essa doença não volta mais. Nós vimos que, se você reparar o corpo do homem, através de ambos, psicossomático, emoção psicossomático e da fisicalidade ao mesmo tempo, e esse é um desenvolvimento enorme no mundo da ciência. E gradualmente nós vamos ver ele tomar forma. Conforme nós vamos crescendo com a tecnologia, de certa maneira, da maneira como tem sido provado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós já chavamos centenas de milhares de pessoas com o corona ao redor do mundo. Então, não é uma nova maneira, é o próximo passo depois do nuclear. No mundo da ciência, por séculos, nós conhecíamos os metais, então nós ficamos mais espertos e começamos a fazer ligas ao misturá-los. Então, nos últimos 100 anos, ou por aí, nós começamos a entender como esses metais são formados por átomos que estavam lá e como eles se conectam. Então, no último século, nós começamos a olhar para dentro do átomo e nós vimos o núcleo, o próton, o nêutron e o elétron. E nós sempre nos perguntamos o que será que tem dentro dessas pequenas coisas misteriosas. E agora, com a tecnologia CASH, que foi desenvolvida por um físico nuclear,
nós conseguimos entrar dentro desses elétrons, prótons e nêutrons, e nós conseguimos ver que não tem nada mais do que um monte de campos magnéticos de diferentes forças e em diferentes quantidades. E agora nós conseguimos criar a mesma coisa, e nós criamos condições que faz com que o átomo se torne a energia. Ele não é um estado da matéria mais. Nós chamamos ele de GANs, ou plasma. Então, agora, quando nós queremos lidar com um cálcio que está em excesso no seu corpo, nós não vamos e olhamos para o cálcio. Nós fazemos a energia do cálcio e nós permitimos o corpo transferir a energia para ele. Então, é muito fácil. Não tem nenhum efeito colateral. É um processo natural da vida. É assim que o nosso corpo é feito. Nós costumamos dizer que nós temos ferro no nosso corpo, no nosso sangue. Mas nenhum de nós pode ver um átomo de ferro no nosso corpo. Nós não podemos tirar ele. Nós, nós vemos a interação dele e ele se mostra como ferro. Então, na condição do estado da matéria da atmosfera, quando ele sai do nosso corpo, nós podemos alocá-lo. Mas dentro do nosso corpo, esse ferro está numa forma de energia e não numa forma de átomo de ferro. Agora nós produzimos a mesma coisa, nós produzimos energia de ferro dentro do corpo. E se o seu corpo tiver com falta, se o seu corpo tiver com necessidade, ele vai pegar disso. E se ele não está com falta, ele vai deixar lá. E agora nós entendemos mais e mais sobre o processo de criação. Bom, deixa eu só corrigir, pessoal. O que ele quis dizer é o seguinte: se o seu corpo estiver com falta de ferro, ele vai pegar de lá. Se ele tiver com excesso, ele vai doar o ferro, entendeu? Então agora nós entendemos mais e mais sobre o processo de criação e vida. E esse é o porquê que as coisas que nós fazemos parecem um pouco de mágica. Porque agora nós lidamos com o movimento dos campos, não com os átomos e o estado da matéria. E é por isso que a Fundação Cash e a sua tecnologia parece meio estranha e um pouco incrível. E parece uma coisa que as pessoas têm que pensar muito a respeito, porque sempre nos foi dito apenas a respeito do estado da matéria. Agora nós temos que entender que em diferentes campos magnéticos e gravitacionais no vácuo, que o átomo muda sua propriedade. Não é um átomo mais. É mais ou menos como se você está numa sala e você não tem nenhum problema, é apenas uma sala normal, então a temperatura do lado de fora muda. Então a temperatura de dentro muda. E você começa a ver uma umidade na janela. Mas de fato a umidade estava lá. Mas na condição da casa ou da sala estando a certa temperatura, você não conseguia ver isso. Agora que a temperatura do lado de fora mudou, se manifestou a si mesmo em estado de matéria. E você pode ver fisicamente no vidro. Então, agora no mundo da ciência e tecnologia e no entendimento dos campos magnéticos e gravitacionais, em vez de mudar a temperatura do lado de fora, nós mudamos a força do campo magnético. E nós vemos que os elementos se comportam de maneira diferente em forças de campos magnéticos e gravitacionais diferentes. E os átomos ou moléculas, eles se abrem e eles encontram o seu caminho como energias e não como estado material. Eles não são mais moléculas que estão presas umas às outras. Eles são campos que interagem uns com os outros. A matéria, como ferro, quando nós temos ela no processo do que nós chamamos estrutura atômica como ferro, é um ferro, mas
quando nós interagimos com ele dentro do corpo do homem, é um plasma. E essa é a beleza. No nosso processo, nós descobrimos muitas diferenças na interação e propriedades, na beleza da criação. E, mais ou menos, o mundo da medicina, como nós conhecemos, está acabado. É por isso que a Fundação Cash tem um processo de muita oposição por parte de muitos governos e indústrias farmacêuticas, porque agora nós não precisamos mais de farmacêuticos, nós não precisamos mais de vacina para o corona. Até agora nós já salvamos milhares de vidas. A Fundação Cash, até agora nós temos visto que as pessoas têm usado a nossa tecnologia. Nós não vimos nenhuma vida sendo perdida para o corona. Tudo que você tem é um copo de água que você bebe 3 ou 4 horas depois de você ficar infectado e o seu corpo se abre, você lava o seu corpo e nós liberamos a informação e nós liberamos essa informação para o Irã, porque nós estivemos envolvidos com o corona no Irã. Nós salvamos milhões de vidas e o documento sobre o corona foi liberado em junho de 2020 e agora, na última semana, foi liberado outro pelos oficiais iranianos numa revista de ciência e tecnologia que o GANS da tecnologia de plasma afeta o corona de maneira positiva e agora nós podemos superá-lo. Nós estamos agora na fase de lançar a tecnologia de plasma para limpar os hospitais do Irã e vamos começar na próxima semana. A Fundação Cash se tornou parte do CEPA do Irã, ou o que nós chamamos de defesa civil. E nós estamos dando soldados pelo governo para enviá-los para os hospitais, debaixo da bandeira da Fundação Cash, para esterilizar o ambiente do hospital. E com isso, automaticamente, nós vimos redução e um total de 0 contaminação e doença do corona. Nós estamos dando esse privilégio de testar com o time da Fundação Cash na próxima semana com os soldados iranianos indo para os hospitais. Começando desinfectando os hospitais, então nós vemos uma caída na infecção no Irã. Porque todos nós temos 6 grupos cobrindo mais ou menos 200 mil pessoas na nossa rede que estão suportando estão dando apoio uns aos outros e ajudando. E agora nós aumentamos a nível nacional com o suporte, com o apoio da nação. E está tomando forma de uma maneira fantástica. E nós estamos prontos para ir para o próximo nível. Então, para nós, o corona ou qualquer outro vírus ou gripe, seja a doença da vaca louca ou a gripe africana que matou milhares de porcos na China, está tudo relatado por nós. O maior problema para a Fundação Cash tem sido que, através de pressões feitas pelo governo, a Fundação Cash não tem sido permitida de aparecer na televisão ou entrar no mundo da mídia mundial. Mas nós crescemos muito na internet e nas redes sociais. A Fundação Cash, de acordo com as estatísticas, tem cerca de 300 milhões de pessoas que seguem. Muitos cientistas têm seguido nos últimos 10, 15 anos e a partir de 20 de março a Fundação Cash vai abrir o seu próprio canal de televisão. Então, ao redor do mundo todo, nós vamos transmitir as coisas que nós alcançamos e nós vamos ter o controle total da televisão e a TV da Fundação Cash, que vai começar a transmitir a partir de 21 de março, vai se tornar
um canal de base científica e espacial, que significa que seja o que quer que você queira saber 24 horas por dia sobre o desenvolvimento da tecnologia e ciência, seja na agricultura, seja no ambiente, meio ambiente e contaminação, seja na área médica ou viagem espacial, tudo isso vai trazer os principais cientistas do mundo para discutir e nós vamos mostrar a eles a nova maneira e o novo entendimento e nós abrimos o canal para a nova geração entender a nova tecnologia espacial. A tecnologia de propulsão de foguetes está acabada, está enterrada há muito tempo atrás. E conforme eu estava com os diplomatas americanos ontem, o maior problema para o governo americano e para os militares americanos e para o espaço americano tem sido o uso da tecnologia da Fundação Cash como uma tecnologia de defesa no espaço. Tem sido usada pesadamente pelos iranianos, quando em 4 de dezembro de 2012 ou 2011, capturou o drone americano. Então agora nós temos pela primeira vez o Sepah iraniano, a mídia iraniana do Sepah liberou o meu nome oficialmente em uma longa página das páginas militares, que o meu nome como fundador da Fundação Cash Mundial tem sido a razão pelo, pelo sucesso da defesa e tecnologia do Irã ao capturar o drone americano. E o novo programa espacial iraniano é um sonho de 16 nações e as nações estão procurando por 60 anos. Nós começamos ontem a negociar com o governo americano. Eu me encontrei com os oficiais ontem, com os oficiais israelenses, para trazer o uso dessa tecnologia, criando paz entre as nações. Porque agora nós podemos literalmente voar, como você pode ver no documento que nós liberamos para o governo iraniano, que foi já fazem 10 anos agora, eles confirmaram oficialmente que a Fundação Cash e sua tecnologia de plasma foi utilizado pelos militares iranianos para capturar o drone. Desde 2011 nós estávamos esperando por essa confirmação e agora nós temos ela. E muito em breve vou levar o programa espacial iraniano para o espaço, que nós vamos voar para a Lua, conforme o documento diz, pelo governo iraniano, vai levar menos de 1 minuto. Nós estamos tão avançados assim. Lá no reporte diz que demora 1 minuto para ir para a Lua com a nova tecnologia do plasma. E isso vai abrir os olhos, porque como nós dissemos nos ensinamentos das últimas semanas, o texto da carta, dessa informação que foi liberada no Sepah, que foi uma grande novidade, foi assinada pelo ministro, que significa que o governo tem nos dado suporte. Nós fomos confirmados pelo governo que essa tecnologia pertence ao Irã e como eu sou um físico nuclear iraniano desenvolvendo essa tecnologia, eu aceitei levar à frente esse desenvolvimento para que nós pudéssemos apresentar nova tecnologia espacial para o mundo. Quando nós formos para o espaço, nós podemos decolar a partir do teto de uma casa. Nós não precisamos de todo esse todo esse aparato para fazer o lançamento.
Nós não precisamos levar comida e remédios, porque agora nós temos uma máquina que produz tudo. E a nova tecnologia que nós liberamos na última semana nos mostra que nós podemos limpar qualquer doença ou câncer do corpo do homem em poucas sessões, muito rápido. Nós podemos literalmente ver como isso acontece. E eu espero, conforme nós estamos abrindo o nosso programa espacial, no que nós chamamos de televisão da Fundação Cash em 20 de março, nós estamos nos esforçando para mostrar a primeira máquina que pode voar sem combustível. Nas próximas semanas, nós já fizemos isso, mas agora, pela primeira vez, como é o hábito da Fundação Cash, nós vamos mostrar isso em público, mesmo que seja na mão dos militares. Mais ou menos é a história. Essa é mais ou menos a história do nosso trabalho. E nós não somos teóricos. Nós temos nossa própria fábrica, nosso próprio centro de pesquisa. E nós estamos entregando a tecnologia de uma maneira prática, viável. A tecnologia não é teoria. Os livros foram escritos e agora você pode comprar os livros na Amazon. Você pode seguir a tecnologia. A Fundação Cash tem sua própria plataforma de ensino, conforme nós somos um instituto de viagem espacial. Nós temos nossa própria televisão, nosso próprio jornal de publicação. Nós temos registro científico, um jornal com registro científico para publicar nossos documentos científicos com os buscadores de conhecimento ao redor do mundo. E, de certa maneira, é uma nova era na ciência e tecnologia. E o que o governo fez por anos, tentando silenciar essa nova tecnologia, só nos impulsionou cada vez mais e mais. Como um amigo nos disse, nós nos tornamos revolucionários da ciência. E agora nós estamos aparecendo mais com a televisão. E, de certa maneira, as pessoas, os cientistas entendem as peças do quebra-cabeça que estava faltando na ciência. E eles estão desenvolvendo novas maneiras para novas dimensões para isso. Mas, acima de tudo, a Fundação Cash está nessa ciência de ponta do que nós chamamos. Nós estamos entregando as novas unidades de energia. Você não precisa nunca queimar combustível, você apenas usa os campos magnéticos e gravitacionais do universo para criar energia. E esses sistemas agora estão sendo implementados nesses novos sistemas. Então, gradualmente, muito vagarosamente, nós nos afastamos do consumo da matéria, nós nos afastamos do combustível que consome a matéria e da comida, e estamos indo para deixa eu voltar, pessoal, que eu me perdi. E comida para um universo baseado em energia e para o que está disponível no universo. Então nós podemos usar de muitas maneiras para expandir a vida, para ter uma vida gratificante, onde nós não precisamos matar animais para consumir energia. Nós vamos fazer as coisas como são feitas no universo. Nós vamos pegar o que está disponível livremente e nós desenvolvemos, como você disse, uma nova nanotecnologia material, onde absorve energia do espaço e pode converter essa energia para te alimentar. E esses novos sistemas agora estão literalmente sendo desenvolvidos de uma maneira muito rápida e nós estamos vendo aonde tudo isso vai chegar. E é uma questão de
como a condição econômica do tempo atual vai permitir. Tem grandes aplicações na área de defesa. O jogo das guerras acabou conforme as armas que nós temos são obsoletas. As armas são inúteis. A tecnologia atual de mísseis é como uma flecha na mão do homem de centenas de anos atrás. Porque quando você tem uma tecnologia tão avançada, por que você precisa de nuclear, de bombas nucleares? Então, bombas nucleares já fazem parte do passado. Está acabada, já era. É por isso que, como eu disse, no passado muito recente, por que o presidente Trump, quando o Irã aniquilou as bases americanas, tirando centenas de vidas dos americanos, infelizmente, tentando mostrar, não nos toque. Eles literalmente bombardearam um dos cientistas líderes no Irã e pessoas militares no último ano. Eles disseram, nada aconteceu, nós não fizemos nada, porque se eles dissessem que a base de tecnologia mais avançada da América e da comunidade europeia no Iraque foi desintegrada e eles tiveram que apenas assistir, não conseguiram nem ajudar os seus oficiais. Eles não conseguiam nem comunicar com seus oficiais que estavam no chão, conforme a base estava literalmente sendo achatada. E se eles disserem isso, eles não podem vender mais nenhuma arma. A razão pela qual a América não deu nenhum passo depois do Irã ter feito isso era para eles continuarem, para eles poderem continuar vendendo armas. Porque se eles não podem lidar com a tecnologia mais avançada. Peraí, pessoal, que eu me perdi. Porque se você não consegue, com a tecnologia mais avançada, proteger a sua base, o que você está vendendo então para o povo da Arábia Saudita? O que você está vendendo para o resto do mundo como tecnologia de defesa, quando você não pode defender a si mesmo? E essa é a pergunta agora. Nós temos que colocar para o seu novo presidente conversas de paz. Conversas de paz sem envolver nenhum exército, porque seus exércitos são inúteis. A América disse: nós temos aqui alguns machucados. Nós podemos ver a lista de vidas perdidas no Iraque? Nós podemos ver as imagens da base que foi literalmente achatada. Não é nem ela não é nem mais reconhecível. Os drones americanos e os militares americanos ficaram debaixo da base, conforme a base foi achatada. E eles não conseguiram fazer nada. Nós vimos essa tecnologia quando eu reportei, então nós vimos a captura do drone pelo Irã, e agora, depois de 11 anos, o Irã diz sim, nós fizemos isso com o uso da tecnologia do cache. Então nós vimos a mesma tecnologia passada dos iranianos para os russos, e os russos destruíram se eu não me engano, foi um navio de guerra, né? Que nós chamamos de Pato Donald. Conforme você se lembra, em maio de 2017, o Donald Cock, que nós chamamos de Donald Duck, né? Pato Donald, que usa um navio de defesa de tecnologia mais avançada da América no Mar Negro, compartilhando a mesma tecnologia com a Rússia,
foi literalmente levado a pó. E os oficiais nos barcos não conseguiam nem falar uns com os outros. Eles tiveram que levar os barcos para as fronteiras da Romênia. Então, quando eles chegaram lá, de acordo com um jornal dos veteranos, que é dos veteranos oficiais americanos, 27 dos oficiais resignaram, porque eles disseram: nosso governo não pode proteger nossas vidas. Nós não conseguimos nem mesmo nos comunicar dentro desse barco uns com os outros, usando essa nova saturação de plasma. Então, nós vemos a nova tecnologia tem um dividendo da paz, mas nós vemos que isso tem que ser implementado. As novas conversas de paz com o Irã, que vai tomar forma da mesma forma como nós fizemos com o 5+1. Nós não vamos dar nada, nem um centímetro para os americanos, porque nós temos a tecnologia, nós estamos mais avançados que eles, estamos 50 anos à frente deles. Por que nós deveríamos nos preocupar com uma flecha, quando nós temos a tecnologia mais avançada do universo, que foi desenvolvida pela Fundação Cash e os cientistas do Irã que desenvolveram essa tecnologia? Nós não nos tornamos arrogantes, mas nós de certa maneira, mostramos ao mundo o que nós dissemos há 10 anos, que essa tecnologia tem sido usada pelo Irã. Agora o Irã confirmou isso. Confirmou a, a destruição da base no Iraque com a tecnologia da Fundação Cash, capturando o drone americano, que é uma espaçonave com a tecnologia mais avançada, que, que fez o presidente Obama nos dizer: podemos ter o nosso brinquedinho de volta. Quando no dia anterior, esse brinquedinho era um avião mais sofisticado do mundo e querido por todos. E aí se tornou um brinquedo. E agora você pode literalmente comprar esse brinquedo, porque o Irã capturou ele e replicou e vende pelo 1/10 do preço que a América vendia. O que é a tecnologia mais avançada pelos americanos, agora você pode comprar por uma merreca pelo Irã. E é mais avançado, mais sofisticado. Então, a nova tecnologia trouxe um enorme dividendo de paz. Galera, para quem não sabe, só vou fazer um parênteses aqui. Dividendo de paz é tipo assim, conforme não se gasta mais dinheiro com guerras, se sobra dinheiro. Então esse é o dividendo de paz, entendeu? Então agora nós não podemos mais movimentar os soldados. Nós não podemos movimentar os exércitos por conta do corona. Ninguém está preparado para ir para a guerra e um dos maiores problemas, especialmente para os americanos e europeus, é como lidar com isso. E eles tentam diminuir o poder do Irã, da tecnologia espacial do Irã. Então, o que nós vamos fazer com milhões de emprego em tecnologia de defesa que agora não vale mais nada? Então, não tem nada comparado. Então, o que você vai vender agora? Eles estão tentando enfeitar isso, mas na realidade não vai acontecer. É impossível. Você não pode criar nenhum emprego mais em tecnologia de defesa, porque a menos que você possa trazer a tecnologia que, como eu disse para os americanos na mesa de negociação, há uns 10 anos atrás, nós voamos por cima de Washington 10 vezes num dia e você nem mesmo nos vê, porque você não tem tecnologia para detectar isso. Como você quer se defender disso? Aí o apresentador diz: e sobre toda essa conversa, essa. Bom, eu não entendi a pergunta dele. Deixa eu ver a resposta do Cash. Bom, o Sr. Cash diz: essa tecnologia pertence ao Irã. O Irã confirmou nessa comunicação 10 dias atrás. A tecnologia da Fundação Cash
está disponível na internet. Vá para o Jornal dos Veteranos, que está na internet. O artigo tem sido traduzido em inglês, chama Veterans Newspaper. É a tecnologia espacial que nós chamamos de tecnologia do plasma. E esse artigo, eu acho que é um artigo de 1.000 ou 2.000 palavras, talvez mais. É especificamente, foi feito pelo anúncio dos governos iranianos e pelo apoio do Irã, que eles estão na posição da tecnologia mais avançada, conhecido como tecnologia do plasma, que foi trazida pelo Irã em 2008 e desenvolvida pelos iranianos. Quando eu fui para o Irã em 2008, fiquei 4 meses e meio. Eu informei a eles a base da fundação da tecnologia de defesa do Irã. Eu preparei, né? Toda a situação é como nós vamos achar uma solução para o próximo passo. Minha instrução para o meu povo e os oficiais iranianos e o Sepah, quando era para eu supostamente me encontrar com os israelitas e os americanos ontem, era muito simples. Nós não damos 1 centímetro. Nós vamos permanecer firmes. Nós queremos que as sanções sejam imediatamente acabadas. Nós queremos abrir todas as fronteiras com o Irã. Nós queremos entender que tudo volta ao normal e, em troco, o Irã vai abrir o seu programa espacial para o mundo. E agora, de certa maneira, então agora se os americanos querem ir para Marte, eles dizem que vão chegar lá para 2030 com a NASA. Foi planejado pelo senhor Wilson, que é o cabeça da NASA, o cabeça do laboratório de propulsão da NASA, que é amigo da Fundação Cash. Demora 7 meses para ir e voltar. E agora, com a tecnologia da Fundação Cash, leva 7 horas para ir e voltar. Quem vai ouvir a NASA? NASA vai se tornar motivo de riso. O apresentador diz. Eu sempre disse, eu não sei porque eles estão... Eu não sei porque eles ficam mandando as pessoas essas naves espaciais ultrapassadas quando nós temos antigravidade por algum tempo. Mas eles continuam mandando as pessoas nessas naves gigantes. E eu sei muito sobre a NASA, sobre sua verdadeira agenda. E não é muito legal. Aí o Cash diz, mas o lance é que agora, com a televisão da Fundação Cash entrando em operação nos próximos dias, nós vamos mostrar a nova tecnologia. Nós vamos te mostrar como você pode ter um carro voador. Quando nós fomos mostrar o carro voador 10 anos atrás, a embaixada americana comprou metade dos assentos no auditório para mostrar que isso é uma falha. Ninguém veio. E quando nós tivemos a exibição, em dia 26 de novembro de 2011, em iHome, nas Filipinas. Bom, eu não entendi. Era um auditório com 700 assentos. Os assentos foram vendidos dentro de minutos, quando começou a vender. E, de repente, foi nos dito, todos os assentos foram vendidos. E nós tivemos muita reclamação de todo mundo. Né? Como que vocês não permitiram os apoiadores da fundação terem mais assentos? E nós, desculpa, e nós dissemos, bom, mas os organizadores nos disseram que tinha sido tudo vendido. Quando nós fomos para a apresentação, metade dos assentos estavam vazios. Eu disse para os organizadores, o que aconteceu? E ele disse, não, está tudo vendido. A embaixada americana comprou todos os assentos para que
para mostrar para todo mundo que vocês são uma falha. Então, eu disse para eles, nenhum problema, porque nessa exibição, nessa apresentação, nós íamos mostrar o carro voador. E eles queriam nos embaraçar. E no próximo sábado, 3 de dezembro, nós tivemos outra apresentação na Bélgica. E eu disse para uma audiência cheia de gente, eu disse, pelo que você nos disse para nos embaraçar no último sábado, nós mostramos o poder da tecnologia que você nunca mais vai fazer isso conosco. E no próximo dia, nós capturamos o drone americano que o presidente Obama disse devolva nosso brinquedinho. Na verdade, ele disse Trump aqui, mas na outra ele disse Obama, né? Eu acho que é Obama. Menos de 24 horas, nós mostramos o poder da tecnologia. E hoje nós podemos dizer que nós estávamos corretos, porque o Irã agora anunciou, depois de 10 anos, sim, foi a tecnologia da Fundação Cash que ajudou a capturar o drone. Então, você entende? O apresentador disse. As pessoas nesse auditório estão muito preocupadas com essa tecnologia ser usada de maneira tirânica, onde uma nação estaria acima de todas as outras nações, ou sei lá o que. Eles meio estão preocupados com isso. Cash diz não, não deve ter nenhuma preocupação por duas razões. E essas duas razões são muito sólidas. Primeiro de tudo, a tecnologia está na mão de uma das nações mais seguras desse planeta. Uma nação que não entra numa guerra por mais de 300 anos, que é a nação do Irã. E, em segundo lugar, nós estamos ensinando a tecnologia diariamente, toda semana, para todo mundo nesse planeta. O compromisso, como eu disse para o governo chinês, todos nós vamos ter isso, todos nós vamos aproveitar isso, mas tem que ser numa base para que possamos ir através da evolução da ciência. Essa tecnologia, conforme pertence, está na mão da Fundação Cash e todas as minhas patentes da minha tecnologia, pela lei internacional, é propriedade da nação iraniana e do governo iraniano. Nós trabalhamos muito de perto nessa base e nós garantimos que a tecnologia seja compartilhada igualmente. Nós não escondemos nada. Nós ensinamos isso, nós continuamos ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo e, de certa maneira, e da maneira como a ciência e a tecnologia da Fundação Cash é o próximo nível da ciência no qual o homem vai seguir. Porque nós nos afastamos do estado da matéria para entrar na força de campo, que é a maneira como a vida no universo trabalha. E é um tempo muito bonito que nós estamos vivendo. E o apresentador diz, eu sei uma coisa, na América aqui, a mídia mainstream, a maioria de nós sabe, mas muitos estão, ou melhor, a maioria de nós está totalmente com a mente lavada aqui. E eles demonizam países, eles criam imagem de países, isso e aquilo. É inacreditável se você conversar com um americano comum e falar sobre o Oriente Médio, eles meio que colocam todo mundo como terroristas ou coisa assim. Eles nunca viajaram para lá, nunca conheceram as pessoas de lá. Eu tenho alguns belos amigos do Irã. São pessoas incríveis. Por isso nós temos que nos levantar contra a mídia mainstream e as imagens que eles geram através da lavagem cerebral. E, e a reação automática vai ser medo. Oh, meu Deus, eles têm essa tecnologia, são terroristas, eles são inimigos. Eu não estou tentando te colocar numa categoria dessa, estou apenas te dizendo que uma das coisas que tem superada é essa lavagem cerebral, tem que ter uma reeducação total. Cash diz, a questão é que quando você não tem,
Quando você não tem algo, você tem que fazer a sua nação ter medo da nação que tem aquele algo. E fazer com que pareça que tem algo de errado com eles. Porque você não pode dizer para o seu povo que você é incompetente. Essa é a estratégia que tem sido utilizada pelos americanos e os europeus várias vezes. Quando eles não têm alguma coisa, eles mentem para as pessoas, eles enganam as pessoas, eles demonizam, então as pessoas aceitam por conta da televisão. Então nós fazemos isso da nossa maneira. De fato, se você pensar sobre isso, nós somos parte do time de negociação iraniana. Eu iniciei a negociação 5+1 com os americanos, quando, como você sabe, o presidente Obama pediu para a fundação, pediu o segredo da tecnologia da Fundação Cash. E nós não demos nada no acordo 5+1. Pessoal, para quem não sabe, 5+1, que ele fala sempre, tem a ver com os membros do Conselho de Segurança da ONU, tá? Vocês só pesquisarem aí. Então ele diz, nós não demos nada no 5+1. De muitas maneiras, eu disse muitas vezes, Trump, ao, ao dizer que ele não aceitaria 5+1, porque está com um lado muito forte voltado para o Irã, ele está certo. Nós temos tudo e nós não vamos dar nada. Nós não vamos dar 1 centímetro no 5+1. Porque se você não vir a nós temos uma tecnologia melhor. Então, para onde você vai? Nós continuamos. Deixa eu voltar aqui para ver se eu entendi. Bom, eu não entendi o que ele falou. Acho que nós continuamos. Nós continuamos sem saber sobre a tecnologia nuclear, porque tem muito mais para aprender sobre o trabalho do nuclear e o entendimento disso. Mas é parte da tecnologia que nós temos que entender. Mas, de certa maneira, deixa eu te dizer qual é o maior problema com o 5+1. O maior problema é que os americanos e as autoridades de energia atômica, que é tem a sigla lá que eu esqueci, você usa, digamos, 1 megawatt de energia. Te leva 1 ano para produzir 1 quilograma de plutônio ou enriquecer urânio. Nós utilizamos 100.000 quilowatts, nos leva 1 mês para produzir 1 quilo. Nossa tecnologia é 10 vezes mais avançada do que a tecnologia americana. E tudo que eles dizem continuamente para nós é: não produza mais, porque você vai nos passar muito rápido. Então, nós queremos controlar. Peraí, pessoal. Então, nós queremos controlar isso, mesmo que nós não conseguimos produzir. Nós queremos controlar. Nós rimos. Em segundo lugar, esse é todo o jogo do 5+1. Desacelerar o Irã para que eles possam alcançar. Esse é o típico comportamento da administração americana e europeia e das nações europeias colonizadas. O mesmo que nós vimos com a empresa Huawei. Por que Huawei está sendo crucificada? Porque Huawei está pelo menos 20 anos à frente do sistema de rede americano. Eles estão crucificando eles para ser capaz de alcançar, mas para que os americanos alcancem os chineses, os programas chineses. Quando você vai para a Huawei, para as instalações da Huawei, que eu tive o privilégio de estar,
Meu Deus, a Apple não é nada. A comunicação que você tem e o processo que está vindo é um amendoim. Quando você olha para um telefone Apple, ele te dá 520 gigas. E olha, eu não sei, ele falou 520, né? E deve ser gigas, né? Então olha para a Huawei, eles têm 1 giga, 1 terabyte, é o dobro, o triplo. Tudo que é feito pela Huawei, tudo que é dito a respeito da Huawei é mentira. É tudo fabricado, é a mesma coisa que é feito com o Irã. Então, para desacelerar a Huawei, para que eles não possam tomar conta do mercado, porque senão todo mundo ia trocar pela Huawei. O apresentador diz. Então, e sobre a tecnologia espiã? Se nós permitirmos essa tecnologia entrar, eles vão saber tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Então, razões de segurança. Tem alguma verdade sobre isso? O Cash diz um grande motivo, um grande motivo de razões. Na verdade, nós não sabemos. Nós não estamos conscientes. Nós não sabemos desse tipo de avanço desse lado da tecnologia. De certa maneira, o que eu disse muitas vezes, conforme você sabe, eu sou mais ou menos o único físico nuclear iraniano fora do Irã que recebeu uh, Homeland Security Clearance. Deve ser assim, recebeu tipo um certificado de segurança da Homeland, né? Que deve ser. Bom, eu não sei bem ao certo. É tipo um certificado de segurança de que ele não é um cara perigoso, né? Pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos. Para entrar na NASA, nos centros de pesquisa da NASA. O que é bem incrível. Tá, é tudo preto no branco, está tudo documentado. E de certa maneira, quando eles crucificam a tecnologia nuclear iraniana, mas ao mesmo tempo o presidente Obama, no dia da sua eleição, do seu segundo mandato, pediu para o embaixador americano me pedir pelo segredo da tecnologia nuclear espacial iraniana, que foi levado através do 5+1, né? Mas eles permitiram o físico nuclear iraniano mais antigo, fora do Irã, entrar no território dos Estados Unidos para que ele foi convidado pela NASA para entrar na parte de tecnologia da NASA para que possa ajudá-los a desenvolver ainda mais. Eu posso pôr a letra, eu posso pôr a carta aqui na tela para que você possa vê-lo. E é um convite. Bom, eles vão postar a carta aqui. Até agora, nós guardávamos ela em segredo, mas agora a carta foi publicada. Está completa na internet. Você pode mostrar. Se o governo americano aceita um físico nuclear iraniano, o qual eles estão tentando cortar e matar, né? Ou seja, deixem que as crianças morram no Irã com os boicotes da medicina, mas eles permitem o físico nuclear iraniano mais antigo entrar com a permissão da NASA ao mesmo tempo para viver na Europa e compartilhar tecnologia com o resto do mundo. Tem alguma coisa errada. O apresentador, é verdade. Eu acho que nós temos, sabe, quando você olha
Bom, é basicamente o bom versus o mal, mas tem uma elite global. Eles lucram com guerras e doenças e eles vão ficar contra qualquer coisa como essa, infelizmente. E depende das pessoas se educarem e acordarem e disserem: nós queremos essa nova tecnologia de cura, essa tecnologia que não precisa de combustível. Nós temos que nos levantar como pessoas e pedir isso. Para mim, quando você vê crianças sofrendo de câncer e coisas como isso, e todas essas outras coisas acontecendo, e você pode remediar isso, para mim, você não pode ter algo mais maléfico que isso, ou mais criminoso que isso. Ter crianças sofrendo e outras coisas. Essa é uma outra história, mas depende das pessoas serem educadas e conhecerem e saberem que essas coisas estão disponíveis. E porque essas coisas estiveram na mão dos tiranos por tanto tempo e eles controlaram tudo, eles controlaram nosso sistema de educação, nossa ciência, nosso sistema médico, tudo. Então, para mim, as pessoas têm que acordar e começarem a pedir isso globalmente as pessoas têm que dizer, é hora de trazer isso, essa nova tecnologia e dar esse salto quântico na evolução e trazer essa nova tecnologia. Cash diz sim, mas o que é importante para mim, agora com essa confirmação iraniana, da tecnologia iraniana, nas forças de defesa iraniana, espacial, nós queremos abrir a mão dos americanos. Como eles estão forçando boicotes nas crianças iranianas para que eles morram por falta de medicamentos, mas ao mesmo tempo eles permitem e convidam um físico nuclear iraniano para roubar sua tecnologia e então aprisioná-los. As crianças iranianas podem morrer, mas os cientistas americanos podem se beneficiar desse mesmo cientista. O apresentador diz, é verdade. Não é um pensamento racional para ninguém que tem qualquer compaixão moral ou qualquer coisa, mas infelizmente sendo guiado por pessoas sem compaixão moral, mas isso tem que mudar. Nós estamos chegando aqui no final do programa, vamos entrar na parte 2 do programa. Eu tenho que fazer um leve comercial e vamos trazer a parte 2. Qual é a melhor maneira para que as pessoas entrarem em contato com você, com o seu website? Nós vamos colocar aqui na tela. Você vai para cash.foundation. Não é como está escrito aí, viu, pessoal? Isso é uma legenda automática que só está aqui para me ajudar, tá? Cash é com K. Keshe.foundation na internet. Você vai diretamente www.cash.foundation e você vai diretamente para o website e lá tem os livros, tem vários artigos, tem 2,5 mil vídeos no YouTube, tem muitas entradas. Quando você vai para a internet, uma coisa você tem que estar alerta. Quando você vai para a internet, você vai achar alguns lugares que eles falam sobre eles vão te inundar com informações sobre o cache. Tudo isso foi montado para criar inimigos e criar para impedir a tecnologia. E eles tentaram roubar a tecnologia. Tudo isso foi pago por um governo, porque eles queriam roubar a tecnologia e nós não demos para eles. Então eles disseram em 2018 que lá por 2018, né, deixa eu falar direito. Eles disseram que lá por 2018 não haveria nenhum sinal do cache na internet. Mas em 2021 temos uma televisão cache e tudo mais junto com isso. E isso que eles trabalharam duro. Então você pode ir para a Fundação Cash,
www, escreve K de quilo, E de Eduardo, S de sapo, H de hospital, E de elefante. E você pode comprar vários produtos da loja. Você pode ir para a Amazon e comprar os produtos lá. Se você jogar no Google Cash Foundation e Amazon, vai te dar vários produtos que agora estão utilizando a tecnologia e estão sendo comercializados. O apresentador diz, muito legal. Então, eu não tenho palavras para agradecer por você ter vindo ao show hoje, Sr. Cash. Nós vamos para a parte 2 em breve. E esse é o James Illen, no primeiro episódio, com E7 Stargating. Mantenha a mente aberta e um coração amoroso e intenção pura. Vamos ver se nós conseguimos levar essa nova tecnologia para as pessoas. Obrigado e boa noite. Então, pessoal, é isso aí. Aqui é o Danilo. Essa não é uma tradução oficial da Fundação, certo? Podem ter erros. E essa é a primeira parte do vídeo. Obrigado a todos.